Fala, flamenguista! No vídeo de agora eu vou falar sobre os preparativos do Flamengo para o jogo de vida ou morte pela Libertadores. Gerson realizou exames para constatar possível lesão e vou falar também dos convocados da primeira lista do Ancelotti pela seleção brasileira. Ou seja, vou deixar você por dentro de tudo que está rolando no clube mais querido do Brasil agora. Então já deixa o seu like nesse vídeo, porque eu cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, o que está faltando para você ajudar um outro flamenguista como você? A gente está tentando bater os primeiros 800 inscritos, você pode ajudar, tá faltando pouquinho, é só clicar no botão inscreva-se aí abaixo. Em contrapartida, você recebe essas notícias resumidas do Flamengo todo dia para você não ter que perder o seu tempo e nem ficar perdido aí na internet buscando o que é verdadeiro, o que não é. O seu lugar é aqui, clica no botão inscreva-se aí e acompanha o nosso canal. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, Vem comigo nessa resenha. Bom, nessa segunda-feira, na parte da tarde, o Ancelotti fez a sua primeira convocação pela seleção brasileira. Ele que chegou no Rio de Janeiro, já foi logo pro hotel e depois de tarde fez essa convocação e convocou 5 jogadores do Flamengo, né? Jogadores que já vinham sendo convocados aí pelo Dorival há um tempo, faziam parte das listas da seleção brasileira. Mas muita gente também de olho, né? Porque sempre que a seleção chama algum jogador do Flamengo, a gente sempre fica lembrando daquela situação lá do Pedro, que se machucou com a seleção. Alguns acham que existe uma mística, que quando a seleção chama o jogador, ele volta da seleção, ele não joga bem depois que ele é convocado. Então, muita gente em dúvida sobre isso. A verdade é que o Flamengo, obviamente, tem que valorizar os seus jogadores. E aí até postou, né? Fez uma certa homenagem aos jogadores que foram convocados, né? O Flamengo postou aí nas suas redes sociais a Seleflá, né? E colocou a legenda lá. Ainda tem gente que pensa que o Flamengo é time, né? O Flamengo é uma verdadeira seleção, isso só dos brasileiros, né? Fora ainda os uruguaios, que provavelmente aí vão chamar o Varela, o Arrascaeta e o De La Cruz. Aliás, o Varela ontem, no jogo contra o Palmeiras, assim, jogou o fino da bola, né? Mais uma partidaça dele. É bem capaz de que quando o Wesley for vendido, a gente não sinta saudades ali na lateral direita, porque o Varela tá jogando muito, né? E aí, lembrando que nessa lista de convocação do Ancelotti, o Flamengo foi o time que mais levou jogadores, né? Para você ter uma ideia, foram 5 do Flamengo, ou seja, toda a defesa do Flamengo só não levou o Rossi, porque o Rossi é argentino, né? Mas se fosse, com certeza estaria na lista. Não levou o Léo Pereira, mas fora isso levou o Wesley, levou o Alexandro, levou o Danilo e o Léo Ortiz, e ainda no meio campo levou o Gerson, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o exame que ele fez aí. Ou seja, o Flamengo realmente uma verdadeira seleção, né? O Flamengo tem aí muitos jogadores que a gente percebe que estão num outro nível, né? Até esses que estão mais velhos voltando da Europa continuam sendo convocados. Como eu disse, apenas o Flamengo levou 5 jogadores, o time que mais levou depois foi o PSG, levou 2 jogadores, e o Manchester United também levou apenas 2 jogadores que foram convocados. Aqui do Brasil, Palmeiras teve o Estevão convocado e o Corinthians teve a surpresa na lista, né? O Hugo Neneca, que é a base do Flamengo, né? E que foi convocado aí nessa primeira lista que vai marcar essa nova era do Ancelotti, né? Espero que para a seleção brasileira e para os convocados do Flamengo, que eles voltem da seleção aprendendo muito mais e jogando muito mais do que quando eles chegaram lá. Mudando um pouco de assunto aqui, falando um pouco dessa preocupação, eles não vão desfalcar o Flamengo em nenhum jogo. Por quê? O Flamengo faz o seu último jogo agora no domingo, às 6h30 da noite no Maracanã contra o Fortaleza, e aí os jogadores se apresentam à seleção na segunda-feira lá no CT do Corinthians. A seleção brasileira vai jogar nos dias 5 e no dia 10 pelas eliminatórias da Copa. Depois esses jogadores voltam, aí iniciam a preparação com o Flamengo para o Mundial, ou seja, conseguem aí jogar todos os jogos que o Flamengo tem, que seria o próximo jogo quarta-feira e o jogo de domingo também. E aí, falando desse jogo de quarta-feira, o Flamengo iniciando os preparativos, já se reapresentou na manhã dessa segunda-feira. A primeira notícia foi já que o Gerson fez exames de imagem para ver se detectava a lesão, ele que saiu do jogo com dores, se machucou sozinho, e graças a Deus não foi constatado uma lesão, mas foi constatada uma inflamação. O jogador continua com dores, né? Inclusive, quando ele desceu do desembarque aqui no Rio de Janeiro, ele desembarcou mancando, então muita gente observou isso.
vai depender da evolução dessa dor, se o Gerson vai a campo na quarta-feira contra o Deportivo Táchira, nesse jogo de vida ou morte, ou não, né? Muita gente falando que pode ser que, dependendo, ele pode ir no sacrifício, né? Tomar aquelas injeções para dor e ajudar o Flamengo nesse jogo importante. A verdade é que 2 outros jogadores estão para voltar, Pulgar e Alan. Eles também estão sendo reavaliados e é provável que estejam aí presentes no nome, na lista, né, dos nomes relacionados. Mas principalmente o Alan. É mais provável que o Alan volte do que o Pulgar. Vamos esperar o treinamento da terça-feira e aí eu faço um vídeo aqui para a gente falar aí se existe essa possibilidade ou não. Eu acho que essas são as notícias mais importantes do Flamengo nesse momento. Vamos ver nesses treinamentos aí, vamos também pesquisar um pouco sobre o time do Deportivo Táchira, que ainda não chegou no Brasil, deve chegar aí entre hoje e amanhã, para a gente ver como é que vai vir esse time que está totalmente eliminado da Libertadores, né? Não sonha nem com Sul-Americana. Então, provavelmente aí, se tiver outros compromissos, não deve vir com força total. É isso, as principais notícias do Flamengo de hoje são essas, então curte aí, comenta, se você assistiu o vídeo até agora e ainda não é inscrito no canal, dá uma ajuda para outro flamenguista com você, se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a bater os primeiros 800 inscritos. Compartilha esse vídeo para outro flamenguista que gosta desse tipo de conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!